Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Felipe Novaes, você está aqui no meu canal do YouTube, dentro do meu site, e nós vamos nesse segundo vídeo comentar mais algumas coisas sobre a lei nova de crimes sexuais e abrangendo também um pouco dos crimes sexuais como um todo. Lembrando que esse assunto é um assunto extremamente importante, que será cobrado certamente nos concursos públicos, aquele concurso que é o seu sonho realizar, que você quer a aprovação, provas de delegado que estão por vir, o próprio exame de ordem para aqueles que estão terminando a faculdade e também outros concursos públicos. Vamos lá. Nós comentamos sobre a lei nova, vimos os dois crimes que foram criados por ela. Agora eu quero fazer um comentário com vocês sobre alguns aspectos que me parecem relevantes e que eu não cheguei a comentar naquele primeiro vídeo, mas refleti depois sobre eles. O primeiro é o seguinte: a lei criou um crime de importunação sexual. Esse crime se caracteriza pela prática de ato libidinoso. Portanto, aquela pessoa praticou um ato libidinoso sem a anuência da vítima e isso caracteriza o novo crime. Ok. Essa prática do ato libidinoso que caracteriza o novo crime, ela não engloba ofensas sexuais, não engloba palavras desagradáveis em área sexual. Você pode até dizer que se eu te ofendo usando o sexo como meio, isso pode caracterizar uma injúria se eu quiser atingir a sua honra. Disser, por exemplo, para a pessoa que ela é muito ruim de sexo, que ela não sabe fazer, que ela não é boa o suficiente. Ok, isso pode caracterizar crime contra a honra. Mas, às vezes, não há o dolo de atingir a honra da pessoa. Às vezes, para quem ofende, até parece que ele está fazendo um elogio. Só que é um elogio que envolve a sexualidade e é um elogio agressivo, um elogio que acaba agredindo aquela pessoa. Então, aquela velha expressão, sua gostosa, comigo teria roupa, eu nunca sei esse ditado, casa, comida e roupa lavada, acho que é isso. Então, esse tipo de situação. É um cara que fica olhando para a pessoa, praticando um gesto obsceno para ela, que pode até caracterizar o ato obsceno lá do Código Penal, mas às vezes não. É porque ele não chegou a praticar um ato ofensivo ao pudor, ele fez apenas gestos que induzem a prática de um ato libidinoso que, de certa forma, acabam atingindo o pudor, importunando o pudor daquela pessoa. Ou seja, o legislador, de certa forma, mudou o bem jurídico. Enquanto o bem jurídico era o pudor e com isso se englobava também a sexualidade, o legislador alterou o bem jurídico apenas para a liberdade sexual. E aí o pudor, ou seja, os valores sexuais, acabou ficando sem proteção. A revogação da contravenção penal do artigo 61 e a comparação dela com o novo crime demonstra isso. O novo crime não engloba essas ofensas. Então imagina uma mulher muito bonita passando na rua e as pessoas gritando, ô gostosa, vem cá e tal. Isso caracterizava a contravenção penal e hoje não caracteriza mais nada. Não tem mais a contravenção, ela foi revogada expressamente e não caracteriza o crime previsto no artigo novo, porque não houve a prática de um ato libidinoso. Então esse é um primeiro comentário que eu queria fazer. Ficou uma lacuna na lei. Essa lacuna para aquelas ofensas de caráter sexual sem dolo de atingir a honra. Ele não quer atingir a honra. Se ele quiser, pode ser injúria. Dependendo da forma como foi feita, talvez uma difamação. Mas se ele não pretende isso, ele pretende apenas atingir a honra daquela... Ele pretende apenas atingir o pudor daquela pessoa, incomodá-la no seu pudor. Isso hoje não tem mais tipificação. Um segundo ponto que eu acho que é relevante a gente comentar é que também ficou uma lacuna na lei, essa lacuna já existia e o legislador perdeu uma oportunidade de cobri-la, para quem produz, para quem fotografa, para quem filma, ou seja, para quem gera as imagens sexuais ou de nudez sem o consentimento da outra pessoa. Quando se tratar de menor, evidentemente que o crime praticado é o do 240 do ECA. Para quem fotografa, para quem filma. E aí é indiferente se houve ou não a autorização do menor. Tenha ou não o consentimento do menor, se aquela pessoa fez um filme daquele menor sem roupa, fez um filme daquele menor nu e tal, isso é indiferente para o direito penal. Não importa se havia o consentimento, se não havia. É menor. 240 do ECA já existia lá. Agora, se tratando de maior de 18 anos, não é crime filmá-lo. Não é crime gerar essas imagens. Seja com ou sem consentimento. Se for com o consentimento, claro que não teria crime mesmo, né? Imagina um casal que decide filmar suas relações sexuais, um casal de namorados que decide fotografar.
Ou uma pessoa que vai ter um encontro ainda que casual e autoriza, ah, tá, pode fotografar sim e tal, então não teria problema nenhum. Agora, se não tiver o consentimento, né? Imaginem a pessoa que filma escondido, sem a outra saber, coloca lá uma câmera, coloca o telefone para filmar e faz aquele filme escondido sem a outra pessoa saber. Essa filmagem escondida, sem a outra pessoa saber, continua não sendo crime. O legislador não tipificou isso. O legislador no 218C tipificou a conduta de quem divulga, de quem distribui, de quem vende, expõe à venda, publica, troca, mas ele não configurou um crime, não previu um crime para quem filma. Então, para quem fotografa sem o consentimento do outro. Então tá lá fingindo que tá mandando uma mensagem ou respondendo alguma coisa e na verdade está tirando fotos do parceiro ou da parceira nua deitada na cama ou nu deitado na cama. Coloca o telefone lá, fala, ah, tá sem sinal, vou botar ele em pezinho aqui do lado, e na verdade ele está filmando a relação sexual sem que a pessoa saiba. O legislador perdeu uma oportunidade de tipificar isso também, de criar um crime, talvez menos grave, que seria um ato preparatório da divulgação, mas que não necessariamente vai acontecer, porque nem sempre se filma para divulgar, ele pode filmar apenas para ter as imagens, e quando eu digo ele, eu estou falando sujeito ativo, homem ou mulher. Então o legislador perdeu a oportunidade de tipificar isso, de criar um crime para essas circunstâncias. Óbvio que se depois ele divulga a imagem, tem o crime de divulgação que foi criado. Mas se ele apenas filmou, se ele apenas registrou as imagens, não há configuração de tipo penal nessa lei nova, nem no que já havia na legislação. Volto a dizer, a não ser que menor. Se for menor, aí o crime se configura. Um outro ponto que eu quero destacar com vocês, e que é um ponto que eu fiquei refletindo depois do primeiro vídeo, é quanto a essa aplicação do Código Penal ou do ECA. Me parece que o artigo 218C, que foi criado no Código Penal, é a regra geral e o ECA é a regra específica. Então, qualquer divulgação de imagens de menores em atividade sexual vai configurar os crimes do ECA e não o crime novo do Código Penal. O crime novo do Código Penal vem para a divulgação de cenas de sexo de maiores de 18 anos. No que diz respeito ao estupro de vulnerável, me parece que a lei nova prevalece. Então, se divulgar uma cena de estupro de vulnerável, o artigo 218C, que foi criado, que engloba isso, cenas de estupro ou de estupro de vulnerável, ele prevalece sobre o ECA. Então, se for um estupro de vulnerável, ele está praticando sexo com alguém menor de 14 anos, ainda que consentido, e divulgou essas imagens, caracteriza o crime do Código Penal. E aí é interessante. Estupro de vulnerável com menor de 14 anos é sempre menor de 14 anos. Então, quem filma pratica o crime do 240 do ECA. Quem vendia praticava o 241. Quem distribuía o 241A. Quem tinha o 241B. Agora, quem filma continua no 240 do ECA, porque a gente viu que o Código Penal não tratou de quem filma ou fotografa. Agora, quem exibe essas imagens, divulga, distribui, troca, vende, publica, de estupro de vulnerável envolvendo menor de 14 anos, aí sim pratica esse crime lá. Então o crime praticado vai ser o crime do artigo 218C, por causa do princípio da novidade, ou seja, a lei nova tratou especificamente do assunto, prevalece sobre a lei anterior. Então, cuidado. Estou transando com uma menina de 13 anos, seja com consentimento, seja com violência, seja com fraude, seja lá como for. O crime é estupro de vulnerável do artigo 217A do Código Penal, caput. Estou filmando essas cenas, ponto. Estupro de vulnerável e a filmagem no ECA no 240. Divulguei essas imagens, vai ser o 218C do Código Penal, que é o novo crime. Vendi essas imagens, 218C do Código Penal, que é o novo crime. Então, o 218C, ele só se aplica a hipóteses de menores quando se tratar de menor de 14 anos, caracterizando estupro de vulnerável. Aí ele prevalece. Do contrário, qualquer outra situação envolvendo imagem de menores em atividade sexual são os crimes que já existiam no ECA. Então me parece que pelo princípio da novidade, a lei nova afasta a lei anterior, prevalece o ECA nessas situações, ok? Prevalece o ECA nessas situações. Mas o 218C afasta o ECA na imagem do estupro de vulnerável, na divulgação, na troca, na comercialização da imagem de estupro de vulnerável. Beleza.
Um outro ponto que eu acho que é importante comentar, e que foi o que eu prometi a vocês, é quanto à ação penal. A ação penal dos crimes sexuais, artigo 225 do Código Penal, até anteontem, era pública condicionada à representação. Já foi privada no passado, tornou-se pública condicionada à representação em 2009, pela Lei 12.015 de 2009, que fez aquela reforma geral dos crimes sexuais, e agora passou a ser pública incondicionada. Então ela era, atualmente, pública condicionada à representação. A necessidade de que a vítima do crime sexual representasse, no prazo de 6 meses a contar da data que conheceu o autor do crime, que descobriu quem era o autor do crime, para que a ação penal fosse promovida. O que fez o legislador? O legislador transformou a ação penal desse crime numa ação penal pública incondicionada. E transformando a ação penal em ação penal pública incondicionada, o legislador acabou criando uma novatio legis impejus. Porque, vejam só, embora a lei nova trate de ação penal, e a ação penal seja um tema de processo, ok? De processo penal, esse tema de processo penal envolve diretamente o exercício do direito de punir. Quando a ação penal de um crime é pública incondicionada, é muito mais fácil punir o agente do que quando a ação penal é pública condicionada à representação. Então fica muito claro que isso facilita a punição. Isso facilita a punição. É muito mais fácil o Ministério Público denunciar alguém quando a ação penal é incondicionada do que ele denunciar alguém quando a ação penal é condicionada à representação, que ele depende de uma manifestação de vontade da vítima. Ele depende de que a vítima diga, olha, tudo bem, eu quero representar. Então, em razão disso, é que essa mudança caracteriza uma novatio legis impejus. É uma lei híbrida, né? Uma lei que, ao mesmo tempo, ela tem um aspecto de processo penal, porque ela envolve um tema que é processual, que é a ação, direito de ação, mas ela envolve um tema de direito penal, porque ela acaba facilitando o exercício do direito de punir, porque ela facilita a propositura da ação penal pelo MP. Isso significa que ela deve seguir as regras de aplicação intertemporal do direito penal e não do direito processual. Ou seja, se um crime sexual aconteceu até anteontem, esse crime sexual praticado até anteontem, até o dia 25 de setembro, e na verdade até 25 de setembro, porque a lei foi publicada no Diário Oficial dia 25. Até o dia 25 de setembro, a ação penal vai ser condicionada à representação. A partir dali será incondicionada. Ou seja, leva-se em consideração a data do crime e não a data da denúncia ou a data do oferecimento dela. A data do crime é que é importante para que se verifique ou não a ação penal condicionada à representação, lei anterior, e a ação penal incondicionada na lei nova. É isso. E essa lei não pode retroagir. Na lei anterior, a ação penal dos crimes sexuais contra menores de 18 anos ou contra vulneráveis já era incondicionada. Então, para esses crimes não mudou nada. Para menores de 18 anos ou pessoas vulneráveis, não houve qualquer mudança. Mas, para os maiores de 18 anos ou que não sejam vulneráveis, a ação penal passou a ser também incondicionada. Isso é uma evolução da proteção da dignidade sexual. Eu, particularmente, gosto dessa mudança. Já ouvi algumas pessoas criticando e eu gosto dessa mudança. Me parece que essa mudança é uma proteção da dignidade sexual. Aí algumas pessoas falaram, mas às vezes tem um crime menos grave, esse mesmo novo da importunação sexual, o cara apenas encostou o corpo dentro de um ônibus, ou então um assédio sexual no trabalho, talvez o empregado não queira promover ação penal contra o patrão, talvez ele resolva aquilo no aspecto trabalhista ou no aspecto civil, e aí o Ministério Público vai oferecer a denúncia, vai exercer o direito de ação independente da vontade dele e tal. Me parece que esse discurso é um discurso ruim, na minha opinião, né? Essa é a minha opinião ideológica. Eu acho que os crimes sexuais têm que ser de ação penal incondicionada. Isso é uma forma de proteger a dignidade sexual de uma pessoa que sofreu uma agressão sexual. Ainda que ela não queira promover a ação penal, imagina, o furto simples é de ação incondicionada. Por que a importunação sexual não vai ser? Por que o estupro não vai ser? Ainda que você entre num discurso acerca da revitimização. Ou seja, mas aí quando eu não dou escolha, ela acaba se revitimizando, porque o processo a vitimiza de novo, e etc. e tal. Tudo bem, só que a vítima, se quiser, não participa do processo. A vítima não está obrigada a depor, a vítima não está obrigada a comparecer à audiência. Óbvio que isso pode acabar levando a uma absolvição por falta de provas e tal, mas a vítima não está obrigada a participar. Então, a vítima recebeu uma intimação e ela não quer ir porque ela acha que aquilo vai revitimizá-la, ela não vai, é a escolha dela. Mas, de certa forma, se protege a dignidade sexual de pessoas que poderiam ser obrigadas a não representar.
sofreu um assédio sexual no trabalho, ou sofreu um estupro por alguém que é conhecido dela, e aí é obrigada, é ameaçada de forma a não representar. E isso é ruim. Então me parece que o ideal é realmente a ação penal incondicionada. A ação penal incondicionada me parece que supre isso, supre essa necessidade. Ou seja, há mudanças importantes, e essas mudanças exigem que você reestude os crimes sexuais como um todo. Eu estou fazendo um módulo sobre crimes sexuais que em breve eu vou divulgar e que eu espero que você goste, que atenda a você, caso você queira assistir, obviamente. Não é um módulo obrigatório, é um módulo onde a gente vai rever todos os crimes sexuais, inclusive fazendo alguns comentários sobre aqueles crimes de lenocínio, né, jurisprudência recente do STJ, tratando do crime de casa de prostituição e fazendo também uma reavaliação das súmulas. A súmula 608 sobre ação penal, que agora cai por terra, a súmula 593 do STJ, que de certa forma agora aparece na lei, no parágrafo 5º novo do 217A, mas não de forma integral. Vamos falar um pouquinho nesse módulo sobre as teorias Romeu e Julieta, ou seja, sobre a possibilidade ou não de exclusão da ilicitude ou da própria tipicidade dos crimes sexuais envolvendo menores, quando for menor contra menor, ou quando for um maior contra um menor, mas que são namorados, que têm consentimento, que já havia atos sexuais anteriores, que estão, de certa forma, embora com uma certa diferença de idade, descobrindo a sexualidade juntos. Vamos fazer uma pequena revisão sobre isso na jurisprudência, principalmente nos tribunais do sul do país, onde há uma certa evolução quanto a isso. Então esse módulo é um módulo que eu vou começar a gravar agora, né? Eu já estou colocando esse vídeo e o vídeo anterior dentro do módulo como vídeos introdutórios, mas estou começando a gravar agora e tratando desses assuntos todos interessantes. Esse módulo já estará disponível para vocês, então aqueles que quiserem fazer, obviamente, não é, como eu disse, um módulo essencial, obrigatório, mas importante, porque vai te atualizar nos crimes sexuais e esse tema cai na prova, né? E aí, se o seu objetivo é fazer provas, normalmente esse tema dentro de uma turma de delegado, eu vou lá dar aula sobre isso, a gente trata desse tema de forma mais rápida, de forma menos abrangente, né? De forma menos detalhada. E aí, nesse módulo, não vai ser um módulo de grande duração, mas um módulo que eu vou poder tratar desses assuntos de forma mais aprofundada para que você conheça esses módulos, para que você conheça esses assuntos nele. Então, se você tiver interesse nesse módulo, você pode adquiri-lo. Eu vou mandar para vocês um link com um vídeo falando sobre o módulo mais profundamente, e nesse vídeo a gente, então, pode tratar disso, pode tratar desses assuntos e tal. Mas, como eu disse, né, o meu objetivo com o vídeo passado e com esse não é vender esse módulo. O meu objetivo é tratar com você desses assuntos que eu acho que são pertinentes, que são assuntos importantes, que podem, de certa forma, aparecer nas suas provas e te ajudar quanto a isso. Bacana? Isso aí, um grande abraço. Vou fazer um terceiro vídeo ainda sobre essas atualizações, analisando um pouco a questão das causas de aumento de pena, como era e como ficaram. E aí eu mando também para vocês o link por meio das nossas listas do WhatsApp e também divulgo no Instagram e tal, para atingir outras pessoas que não estão ainda na lista. Como sempre, peço a você que divulgue o vídeo. Se você gostou, deixa o seu comentário aí no canal do YouTube, curte o vídeo, né? Dá um ok lá, ou um like, ou não, né? Se você não gostou. Mas deixa o seu comentário, eu tento responder sempre os comentários todos. Segue aqui o canal, que a gente está sempre trazendo novos vídeos, novas atualizações, novos temas. Bacana? Valeu, forte abraço, tchau, tchau.